Um dia eu achei que minha vida de merda tinha acabado para sempre. Até que uma porta capaz de mudar minha vida apareceu. Então, com muita força e determinação, eu me arrastei até ela. Chegando lá, eu abri. E dessa vez ninguém vai me atrapalhar. Essa porta será minha. E após entrar, eu sabia que minha vida ia mudar para sempre. E eu iria recuperar tudo aquilo que me foi tirado. Fala rapaziada, esse aqui é mais um vídeo aqui do canal Taverna Manhwa. E no vídeo de hoje a gente vai contar uma história muito braba. Esse protagonista ele é muito foda e eu particularmente acho essa uma das histórias de manhwa mais foda que tem. Então, vamos lá. A nossa obra começa com duas crianças sentadas em frente à televisão assistindo Hyasaka Hand, um jogador de ouro dando uma entrevista para a TV. Então nós somos apresentados ao protagonista, Ariaki Subaru. E nós vamos chamar ele de Prota, obviamente. E logo depois, nos é apresentado Ariaki Taiga. Vamos chamar ele de Taiga, né? É o irmão mais novo do Prota. E acaba mandando o Prota calar a boca, pois ele é muito barulhento. E manda não falar com ele. Rapaziada, que mandade é essa, hein? Então o Protinha fala: o que há de errado? Somos irmãos, tá tudo bem, né? Mas aí Taiga diz que eles não são irmãos, pois não são ligados por sangue. Então não é pra ele se comportar como se fosse o irmão mais velho dele. E o Prota fica meio triste e tal. Então, a TV nos mostra que ontem, durante uma incursão na Dungeon, o tempo acabou. E devido ao atraso na descoberta de uma porta de outro mundo, houve uma quebra de dungeon. E isso resultou em uma catástrofe, com 16 vítimas devido às criaturas do mundo subterrâneo. Então nos é explicado que as criaturas do mundo subterrâneo são imunes a armas militares, e elas estão seladas na porta do outro mundo. O limite de tempo até a liberação da porta é exibido nela, e uma vez que o cronômetro atinge 0, a porta se abre e libera a criatura feroz do outro mundo na Terra. Então, aquele loirinho diz que os jogadores foram escolhidos pela Porta das Provações, e são as únicas pessoas que podem impedir isso. Ele diz também que a liberação de ontem foi um incidente trágico que nunca deveria ter acontecido. Mas aí a mulher diz que foi ele mesmo que derrotou as criaturas, certo? Então estava tudo bem, ele é o mais forte do mundo. Derrotou todos com um único golpe. Mas aí ele fica naquele saudosismo e diz que não conseguiu impedir a liberação e muitas pessoas foram mortas, mas a entrevistadora já diz que de jeito nenhum. E se não tivesse lá, muitas mais pessoas teriam morrido. E o mundo todo agora louvam os jogadores como seus heróis. E então o loirinho simplesmente diz em rede nacional que para evitar que uma tragédia como a de ontem aconteça novamente, gostaria de pedir a todos que nos informem imediatamente assim que descobrirem uma porta. Então ele diz que os jogadores protegerão todos das criaturas do mundo subterrâneo com a vida deles em jogos. E aí, voltando para o nosso prota, ele tá todo bobão dizendo quantos jogadores são incríveis e blá 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 e tudo mais. Há 5 anos, a porta do outro mundo apareceu por todo o mundo. E o mundo inteiro caiu no desespero ao perceberem que as armas militares eram ineficazes contra eles. E foram aí que os únicos capazes de derrotá-los eram os escolhidos, pessoas que conseguiram passar pela porta das provações. E essas pessoas são os jogadores. Então nos é mostrado os rankings das portas. E entre elas temos bronze, prata e a mais forte, que é a porta de ouro. E nos é explicado que os jogadores de ouro são os mais poderosos, com habilidades de combate incríveis, e com isso fama, poder, mídia e principalmente dinheiro são dados aos jogadores. Eles eram a admiração de toda a humanidade. E então, zoando o Pratinha, seu irmão Taiga olha pra ele e diz que isso não tem nada a ver com ele. Mas aí ele fica surpreso, pois quando ele olha pro lado, o Prota está maravilhado olhando pra frente, e uma luz dourada brilha sobre ele. E quando tudo mostra, está lá uma porta de ouro com 4 estrelas na frente do nosso Prota. Então, o Prota fica olhando, pensando que se ele for lá, ele também vai conseguir tudo aquilo que ele admirava. Então, quando ele finalmente vai abrir a porta, seu irmão Taiga simplesmente aparece do nada o empurrando, olhando pro Prota com uma cara de macaco. E o Prota, sem entender nada, pergunta o que está acontecendo, e seu irmão simplesmente olha e pede desculpa a Subaru. E diz que vai pegar isso, abrindo a porta e entrando nela. Então o Prota fica ali observando seu irmão entrando e fechando a porta, vendo que seu sonho e sua vontade de ser o melhor e ser um herói simplesmente tinha acabado. Então a história pula para 3 anos depois.
e nos mostra um galpão, onde o Prota está preso, sem camisa e sem calça, numa teia de aranha enquanto pessoas arremessam pedras sobre ele. E esses caras ficam jogando, dizendo que é um ponto para um ponto para outro, e o outro se vangloria porque acertou na cabeça, enquanto o Prota está lá, sofrendo essa humilhação sem poder falar nada. Até que uma voz imponente surge ao fundo, perguntando: Subaru, estão te incomodando de novo? E quem perguntou isso, na verdade, foi Taiga, e aparece dizendo que Subaru era o seu irmão mais novo. Então nos é explicado o que aconteceu 3 anos atrás quando Taiga entrou na Porta de Ouro. Ele simplesmente sobreviveu às provações e se tornou o jogador de ouro mais novo do Japão. Então Taiga chama seu irmão de inseto e diz que é uma vergonha ele ser humilhado por apenas jogadores cobres, e diz ter sorte por não ter nenhuma ligação sanguínea com Subaru. Então Taiga pede a pedra pro figurante e simplesmente impunha ela numa aura dourada, grita habilidade do braço dourado. Deixando todos surpresos, ele lança essa pedra em direção ao Prota com todo o poder do mundo. Mas aí, surpreendendo a todos, a pedra desvia do Prota e apenas libera ele daquela cerca de aranha. Subaru então fica assustado e acaba fazendo xixi em sua calça. E todo mundo fica dizendo o quanto ele é uma piada de tão nojento que ele é. Então, Taiga simplesmente ri e diz: façam o que quiserem. Vocês podem matá-lo, rapazes. Enquanto o Prota era humilhado e sofria bullying constantemente dos outros jogadores, seu irmão Taiga era completamente o oposto, vivendo uma vida de luxo, já que era considerado um herói. E em sua casa, sua família jantando, a sua mãe simplesmente diz que se orgulha por ele ter o mesmo sangue que ela. E diz ao seu marido que seu filho é um herói, diferente daquele garoto inútil que ele fez com aquela mulher quem estava antes. E o seu pai diz que ele certamente é um fracasso completo. Então Taiga percebe ao beber sua água que sua garrafa está vazia. Então ele diz que não tem outro jeito e chama o Prota, que estava no seu quarto, no fundo da casa, estudando. E diz que não tem mais água e manda o Prota comprar. Então o Prota diz que estava estudando e diz que, mesmo que ele estude, vai continuar sendo meu bichinho de estimação, na sua gaiola de inseto, para sempre. Então o Prota fica pensando, dizendo que até quando ele vai sofrer essas humilhações? Pra que ele sobreviveu a tudo isso? Pra que ele tá vivo? Já que ele é humilhado constantemente, tanto pelos seus pais quanto pelo seu irmão, que sofre de frio e calor intenso naquela gaiola infernal onde ele vive. Então o Prota se lembra e diz que se tivesse outra chance, ele com certeza não teria dado aquela porta dourada para qualquer um. Até que então, um grupo de valentões aparece. Então os valentões ameaçam e apontam a espada para o Prota, dizendo para eles brincar um pouco. Mas nessa hora, o Prota fugiu, e o figurante reclama, dizendo que isso só dá raiva. Então ele olha com uma cara de sádico e diz: vamos torturar esse maldito desse inseto. O Prota, correndo, tenta fugir dali como se fosse a última coisa que ele poderia fazer em sua vida. Mas os figurantes, obviamente, o alcançam e acabam desferindo um golpe de espada que acaba cortando o Prota. Nessa hora, os caras rindo, ficam zombando do protagonista. Então ele pensa: esses caras, eles planejam me matar? Então os caras correm atrás do Prota e dizem: é só morrer, seu inútil. Quando finalmente eles o acertam novamente, o empurrando para um beco escuro, onde o Prota, jogado no chão, fica olhando pensando que logo logo vai estar morto. Então eles começam a espancar o protagonista, dar chutes e socos em sua cara, e o Prota só chora, mandando parar. Então os caras, depois de surrar o Prota, dizem que ele é muito fraco, e finalmente dizem que podem matá-lo logo. Então ele ativa uma habilidade da Rosa Vermelha e vai atacar o protagonista. Porém, quando ele vai atacar o protagonista, algo aparece no meio do nada. E em frente ao membro de seu grupo, uma porta surge, partindo ele ao meio. E sangue voa para todo lado e uma porta de bronze está na frente do protagonista. E todo mundo fica sem entender nada enquanto o corpo de seu amigo cai. A porta da aprovação. Por que ela está aqui? Ele se pergunta. Mas aí o Prota simplesmente olha e diz: uma porta de cobre, até que de repente ela vira uma porta de prata. E aí todos ficam impressionados. Prata e do nada, ouro. Finalmente todos ficam assustados e o Prota fica sem entender nada, olhando aquela porta em sua frente. Até que de repente ela começa a brilhar
e uma luz emana. E então a porta se quebra, se transformando em algo nunca visto, a lendária Porta de Arco-Íris. Todo mundo fica surpreso com aquela porta, e o Prota, sem entender nada, diz: arco-íris? Todo mundo fica olhando e se perguntando: que porra de cor é essa? Será que ela é mais forte do que a Porta Dourada? Então o Prota diz: se eu quero recomeçar a minha vida do zero, dessa vez eu preciso disso. Então ele põe a mão na maçaneta e quando vai abrir a porta, simplesmente os caras jogam um poder no Prota. Essa bola de fogo acaba atingindo o Prota, arrancando a sua perna. Então o Prota, agonizando de dor, diz que não vai passar por aquilo de novo. E se lembrando de todas as humilhações que ele já sofreu, ele diz: dessa vez a porta será minha. E os caras atônicos, querendo pegar a porta, simplesmente vê o Prota abrindo e entrando lá. Rapaziada, até aqui o Prota só se lascou. Mas vocês querem apostar quanto que ele vai voltar agora comendo a bunda de geral, meu parceiro? Então o Prota lá dentro diz que mesmo que eu morra, não vou entregá-la pra ninguém. Então a porta se fecha e ele passa a lembrar do seu passado. Então ele diz: força, status, honra, dinheiro, tudo que eu deveria ter obtido foi tirado de mim. Até que de repente o famoso sistema aparece e diz: bem-vindo, Sr. Ariake Subaru. E então uma criatura aparece na frente do Prota e o sistema avisa: a prova do arco-íris começa agora. Então essa criatura finalmente aparece pra gente. E ela é bem macabra, rapaziada. Então, vendo aquela criatura pegar a cabeça do Prota, ele diz: a partir de hoje, minha história começa. Então aquela criatura acaba tocando a cabeça do Prota e enfiando o dedo dentro da sua mente. Então o sistema está em atualização. Reparação do corpo danificado. A miopia foi corrigida. 7 segundos até que as pernas sejam restauradas. 6, 5. Reanimação do coração e dos pulmões. Então o Prota acorda. E depois de acordar ele dá um grito e fica olhando sem acreditar para aquela criatura na sua frente. Então ele se assusta e a criatura sai andando em direção ao seu trono. E então o Prota acaba se lembrando de tudo que aconteceu e se lembra que finalmente ele atravessou o portal de arco-íris. E então ele fica se questionando quem é aquele cara que estava sentado ali naquele trono. E então o cara diz: Sr. Hirasaka, o que acontece dentro do portal? E o Prota então se lembra de quando o loirinho, que estava no início da obra, estava dando uma entrevista e a entrevistadora pergunta: o que acontece dentro da porta? Então ele diz: no meu caso, parecia um castelo medieval onde cada superfície era de ouro. Provavelmente é o local de residência do proprietário da porta. E então ela fica assustada. O proprietário? E ele diz que sim. Cada sala por trás da porta das provas tem um líder dentro dela. E para se tornar um jogador, você precisa ser reconhecido por eles. Então o Prota diz que não está dentro de um prédio, mas aquele cara na frente dele era o proprietário daquilo que ele acabou de atravessar. E então o Prova diz: a prova? Qual era a prova mesmo? E então ele lembra do loirinho dizendo que foi reconhecido pelo proprietário da porta dele, o Cavaleiro Dourado, após lutar contra ele com uma espada, e recebeu parte do poder dele. Então o Prota lembra: o objetivo da prova é tocar o proprietário. Eu preciso trocar esse cara, diz o Prota. Então finalmente aquela criatura acaba falando. Então o cara fica olhando meio que de saco cheio e diz: ei, garoto. Então o Prota se assusta. Ué, ele falou? E aí ele diz: quanto tempo você vai ficar aí parado? Seu corpo deveria ter se recuperado completamente. E agora, seu cérebro está quebrado? E o Prota diz que está bem. E pensa: estamos conversando? Então ele diz pro Prota se apressar e enfrentá-lo. Então o Prota grita para ele esperar um pouco e pergunta quem ele é. Então ele ri e diz: qual a importância disso mesmo? E aí manda um ataque devastador do lado do Prota. E o Prota fica maluco vendo aquele poder enorme e pensa: é possível tocar esse cara? E ele diz: não, é impossível. Então o cara diz pra ele não ser preguiçoso e atacar logo ele porque ele quer ir dormir. O cara é brabo, rapaziada. Então o Prota fica meio tremendo as pernas e diz: tá bom, tudo bem. Eu não consigo me mexer. Então o cara começa a rir sem entender nada. E diz: cara, seriamente, por que você tá aqui? Não posso te ajudar. E então ele manda o Prota se abaixar. Então ele usa seu poder
e faz milhares de armas feitas de sangue aparecer em cima do Prota. E o Prota fica incrivelmente assustado. E essas armas caem sobre o Prota. E ele diz: se você tem medo de não me tocar, use isso. E diz que se isso não funcionar, ele saia e encontra outra porta. Então o Prota se questiona e diz: tocar esse cara ou voltar para minha vida medíocre de antes? Então até a criatura fica assustada com o que o Prota faz. Ele se levanta, vai em direção à porta, toca a maçaneta. Então aquela criatura fica olhando rindo e se questiona e diz que está impressionado. Você abriu a porta porque queria um poder, não foi? Então o Prota vai e chorando diz: isso é verdade, mas eu estou com medo, você não entende. Vocês todos que possuem poder. Então a criatura fica olhando com uma cara tipo: que cara de merda é esse? Então o Prota com a mão na maçaneta fica quieto, enquanto a criatura repete: droga de inseto, droga de inseto, droga de inseto. Então ele se lembra de seu irmão Taiga e de todas aquelas pessoas que te humilharam e fica pensando em todas elas falando dele. E então aquela criatura diz: bom, tanto faz, viva o resto dessa vida miserável se arrastando de 4. Então o Prota começa a chorar. Então ele diz: mas o Prota acaba vendo ele velho daqui a uns anos, todo lascado. E a criatura diz que ele deve assumir as responsabilidades pelas suas próprias escolhas, enquanto o Prota se vê naquele corpo. Então o Prota chorando bate na porta. Então a criatura diz: o que é isso? Enquanto o Prota diz: o que tem de errado? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cada um de vocês são arrogantes em relação a si mesmos. Então a criatura começa a rir e o Prota diz: vocês acham que pode fazer qualquer coisa só porque tem poder? Acha que é normal chamar as pessoas de inseto? Então a criatura continua rindo e diz bem alto: é claro que é normal, seu idiota. Então o Prota diz: não me faça perder tempo. Então ele grita: por que ninguém me entende? Enquanto a criatura morre de rir e diz que a porra do inseto ficou irritada. Então o Prota diz: calado, monstro, e vai em direção criatura e diz: é melhor você se apressar e me dar seu maldito poder, enquanto vai dar um soco na direção da criatura. E a criatura, rindo, apenas leva o golpe. Então o Prota fica se questionando: um golpe? Eu consegui? Enquanto a criatura fica parada e diz: você conseguiu colocar todo o seu coração nisso. Incrível, maravilhoso. Havia um ódio extremo que emanava do seu punho. Eu não estava errado, afinal. Você conseguiu. E morde o ombro do Prota. Enquanto o Prota grita de dor, todo o poder que era daquela criatura é passado diretamente para o Prota. Enquanto ele fica gritando, aquele poder entra dentro de suas veias. E fica se questionando que aquela criatura vai acabar matando ele. Então o Prota vai e morde para pegar ele mesmo os poderes dela. Então a criatura se surpreende e ri, dizendo que o Subaru é tão interessante e diz que dará a ele um serviço extra, e ele fica atônico sem entender. Então, de repente, aquela criatura solta o Prota. Após soltar, o sistema aparece e diz que ele conseguiu superar a prova, e outra mensagem logo em seguida aparece: reconfiguração do corpo em um jogador. Então a criatura olha pro Prota como se estivesse se despedindo e diz: boa sorte, Subaru. Então ele responde: você me perguntou quem eu sou? Vanquish. Meu nome é Vanquish. Mas isso é interessante, muito interessante, diz Vanquish rindo e desaparecendo. Então o sistema anuncia o fim da prova. Enquanto isso, o Prota está deitado no chão, vendo o sistema dar as informações sobre ele. E aí ele se lembra o nome dele, Vanquish. Então o sistema diz suas habilidades, o nível que ele tá e tudo mais. Tá passando aí na tela rapidinho. Então a porta da prova diz que está desaparecendo. E os jogadores devem sair pela porta dentro de 30 segundos. E o chão está desmoronando. Então o Subaru acaba caindo no abismo. E a porta acaba se quebrando nos dois mundos. Enquanto os caras ficam se perguntando: que droga, aquele inseto morreu? Que porra que aconteceu? Entrar e depois falhar? Por que isso? Se fôssemos nós, eles ficam se questionando. Até que um portal se abre atrás deles. E de lá sai Subaru. Muito overpower, rapaziada. Então o Subaru, quando chega na Terra, se dá conta que está lá. Então aqueles idiotas ficam olhando e dizem que ele está arruinado e que vão matar ele. Então eles percebem: Subaru se tornou um jogador. Então os caras gritam o nome dele e perguntam: você está se tornando um jogador?
E ele simplesmente vira e diz: é verdade. Eu recebi o poder daquele cara. Não recebi? Então, o cara simplesmente ataca o Prota e ele desvia como se não fosse nada. E o Prota só olha pra ele, levantando as mãos e diz: espere um segundo. E ele responde: calha a boca. Como você ousa roubar minha porta? E o Prota fica sem entender nada e pensa: não importa como você vê as coisas, essa porta era minha. Então o cara o ataca e vendo a movimentação do cara, ele se esquiva e abaixa, fugindo do primeiro golpe. Então ele percebe que ele consegue ver o cara com exata precisão e diz: esse cara também é um jogador, então seus movimentos deveriam ser mais rápidos que os de uma pessoa normal, enquanto desvia tudo isso. E diz: a habilidade dele com a espada eu posso ver claramente, enquanto o cara tá fatiando, o Prota tá esquivando de todas elas uma por um, e o outro cara tá se questionando, e o outro diz: maldição. E o Prota, enquanto tá tomando muitos golpes, só percebe e diz: eu posso desviar. Então ele segura a mão do cara e manda ele parar com isso agora. E o cara fica sem entender nada, e percebe que as pernas do Prota tá tremendo. Olha pra ele e diz: ei, desgraçado, você tem ideia de quem é o braço que está segurando? E o Prota fica cheio de medo, pedindo desculpa, e o cara vai e lança uma joelhada no peito do Prota. Gente, esse Prota é muito bucha, sério mesmo. Ele simplesmente diz: seu maldito perdedor, e lança um golpe no meio do peito do Prota. E o Prota, depois de levar o golpe, diz: isso não dói? E então aparece finalmente pra ele: tutorial. A barra de HP representa sua vitalidade e aparece o sisteminha pro Prota, rapaziada. E o sistema diz: quando chegar a zero, você ficará incapaz de se mover. Então, lute evitando o máximo de dano. Então o Prota vê a barra de HP e pergunta um tutorial, enquanto diz que entendeu. E rapaziada, esse poder do Prota é muito roubado, porque mostra pra ele que o sistema diz tudo, inclusive a distância até o outro cara. Então o Prota diz: essa é a razão pela qual esse golpe não doeu. Eu realmente me tornei um jogador. E o cara então fica pensando: isso não é eficiente? Então o outro grita: ei, Sawatari, eu tenho certeza que esse cara também pode ver o menu. Lutar assim. Então ele simplesmente manda calar a boca e diz: esse desgraçado que se mijou hoje de manhã, eu não suporto ser subestimado. Habilidade rosa, vermelha. E o cara prepara um ataque e lança direto na direção do Prota. E o Prota só olha enquanto recebe aquele dano. E novamente, aquele dano não fez nada com o Prota. Só deixou ele sentindo um pouco de calor e ele pensa que iria morrer e acaba perdendo um pouco de HP. Mas diz: vai ficar perigoso se eu for acertado mais algumas vezes. Então, outro cara o encara e diz: você está tirando onda com a minha cara? Rosa vermelha poderia destruir literalmente um carro. Maldito Subaru, ele foi acertado, mas foi só esse dano que ele levou. Então o Homem-Aranha Negro lá fica só dizendo: Sawatari, não deveríamos simplesmente fugir. A porta que ele entrou certamente era mais forte que uma de ouro. Então ele, muito puto, grita: seu idiota, preste atenção neste ponto. Se ele subir de nível, não teremos chance alguma de vencer. Temos que pará-lo. Ele está no nível 1 agora. Temos que matá-lo aqui mesmo. Então o Prata, pensando, diz que eles estão discutindo algo e que ele deveria fugir enquanto eles conversam, não é? Mas então ele é atacado e algo segura o corpo dele. Ele se questiona: um fio? Isso é... E se lembra daquele cara que prendeu ele de manhã. Então o Prata vê que realmente foi aquele cara. E ele fica sem entender nada, dizendo que não consegue rasgar. Então o outro parte com a espada pra cima dele, preparado para empunhá-lo. Então o Prota olha e diz: eu não sei como usar uma habilidade. E simplesmente o sangue sai do corpo do Prota e é como se fosse várias espadas parando o ataque do rapaz e acaba acertando ele. Então o Prota usa a habilidade molde de sangue. E ele se pergunta: Vanquish? E o Vanquish diz: que cara entediante, só dessa vez eu vou te dizer como usar meu poder. Com o molde de sangue, você pode manipular o estado do sangue por 10 segundos. O sangue se transformou em uma espada agora há pouco. Imagine o resto. Você mesmo. Basicamente, rapaziada, o Prota pode transformar o sangue dele em qualquer coisa. Essa habilidade do Vanquish é bem apelona. E o cara tá lá, depois de tomar uma espadada no meio do peito, cuspindo muito sangue. E o Vanquish novamente diz: ouça, Subaru, alimente sua raiva. Então o Subaru se distrai e quando olha pra frente, a lâmina já tá no seu olho. Mas ele simplesmente esquiva. E o outro rapaz fica gritando: maldito, essa maldita criatura. Então o Prota se questiona: por que você tá continuando me atacando? E ele só grita enquanto cospe sangue: cala a boca,
Foi uma grande perda para nós porque você roubou a porta. O Kunizaki também morreu por sua causa. Então, assuma a responsabilidade e morra, seu maldito assassino. Então, o Prota com o arco-íris saindo do seu olho. Arco-íris é fogo, hein, rapaziada. Com o arco-íris saindo do seu olho, fica muito puto e diz: não me faça rir. Foi porque vocês tentaram me matar primeiro. Teria sido melhor se você tivesse morrido em silêncio. Mesmo que você morra, ninguém vai ficar triste ou sentir sua falta. Ninguém precisa de você. E o cara diz isso pro Prota na pior hora possível. O Prota vai simplesmente esmirilhar eles agora. Então, o Prota fecha o olho e lembra das palavras de Vanquish. Alimente sua raiva. E quando ele abre o olho novamente, ele tá muito puto e B10 dizendo: pare de dizer coisas egoístas, enquanto uma aura toda colorida sai de volta dele. Então, o Prota se prepara para dar um socão na cara do maluco. E quando ele vai para cima, o maluco também vem com uma espadada. Só que o Prota simplesmente quebra a espada com um soco. E depois de quebrar a espada com um soco, ele lança-lhe uma porrada muito certeira na cara do figurante e lança ele para longe. E o cara, depois da porrada, é jogado para muito longe, enquanto seu companheiro fica lá olhando, sem entender nada quando ele cai no chão novamente. Então, com cara de medo, o Prota simplesmente para na frente deles e o outro fica se perguntando: Sawatari, com um golpe só? Então, o Prota vem caminhando em sua direção e o cara tenta usar a habilidade da aranha para fugir dali, mas o Prota simplesmente não iria deixar barato. Usa a habilidade para fugir dali. Então o Prota fica olhando sem entender nada, dizendo: ele fugiu? Então o cara fugindo pensa: que força, que diabos foi aquele soco? Mesmo estando no nível 1, esse cara, de que monstro ele obteve esse poder? Então o Subaru só olha para aquilo e diz: está terminado. Eu ganhei, sim, isso é bom, mas... Então ele olha pra trás e vê aquele cenário todo destruído com uma estrela no chão e um corpo ali partido. E ele se pergunta: o que eu faço com isso? Então a cena muda pros policiais chegando no outro dia, dizendo: o corpo foi dividido em dois, isso certamente não foi feito por um ser humano. Isso não foi uma obra de uma das criaturas da profundeza, foi? Então alguém aparece ali e diz: não se preocupe. Eu verifiquei ao redor. Não há sinais de nenhuma criatura nas profundezas no arredores. Então o policial responde: Senhor Hirasaki, obrigado. Esse é aquele loirinho que aparece no início da obra, que o Prota era muito fã quando era criança e tal. Mas o cara simplesmente não envelhece, rapaziada. Então, alguém grita a ele e diz que achou o cartão de jogador daquele rapaz. E ele diz: dividir um bronze ao meio, o culpado, é no mínimo tão poderoso quanto um prata. Meu coração está estranhamente agitado, mas não é o meu, é você. E aparece o Cavaleiro Dourado ao seu lado, Ludwig, o nome dele. Ele só olha e diz: tanto faz, precisamos pegar o culpado mais rápido, não é hora dos jogadores lutarem entre si. Então ele diz: nosso dever é destruir o máximo de portais possível, antes que esse abominável relógio celestial chegue a zero. Então a cena volta pro irmão do Prota, dizendo: esse Subaru já é de manhã e ele ainda não voltou. Muito estranho. Ele nem leu a minha mensagem. Então quando liga o celular, ele olha a notícia dizendo que o jogador de cobre foi morto por outro jogador. Então ele se questiona: um jogador morreu? Quem foi? Então ele olha o rapaz que morreu e diz: esse cara é um dos caras que zoava o Subaru. Não me diga, nem fudendo. Nem fudendo. Então ele fica muito puto, dá um murro na casa que era do Subaru, quebrando a porra toda. E diz: Subaru virou um jogador? Então a cena muda pro quartel-general da Federação de Jogadores do Japão, um lugar para jogadores despertados e da organização que controla os portais. Então o Subaru tá lá com a roupa toda rasgada e diz: incrível, todo mundo aqui é um jogador. E uma menina aparece dizendo: registro de novos membros, parabéns por despertar. Você quer se registrar, né? E ele diz que sim. Então nos é explicado que no Japão é ilegal que não membros entrem nos portais. Só dá pra subir de nível nos portais, então você tem que virar um membro pra ficar mais forte. Então nos é explicado que a coisa de ontem acabou num assassinato. E investigar a morte de um jogador também é trabalho de um jogador. Um oponente poderoso tem uma grande chance de aparecer um jogador de rank dourado. E ele se pergunta: e se for o Taiga, eu vou morrer com certeza. Tenho que concluir o máximo de portais possível para ficar mais forte e me preparar. Então a menina diz: vou explicar as regras gerais pra você. Rapaziada, eu vou deixar as regras passando aí. Quem quiser ler, tá ligado? Fica à vontade. E então o Prota diz:
Com licença, posso trocar essa estrela? Enquanto apresenta a estrela e diz: ontem o Sawatari dropou essa estrela. Tô bem liso agora, então eu me sinto meio mal, mas tenho que pegar esse emprestado. Então ela olha e diz: me desculpa, mas de quem é isso? Então o Prata diz: ontem, logo depois de eu virar um jogador, tinha um portal na minha frente. Depois de eu concluir ele, eu consegui isso. E a menina, toda abismada, diz: um não membro entrando no portal deve levar uma punição de aprisionamento de até 5 anos ou uma multa de até 1 milhão de yuan. Então ele fica assustado e diz: aprisionamento? Vacilei, não sabia que a punição era esse nível. Então ele fica perguntando: o que eu faço? Até que, de repente, o irmão dele chega lá, Ariake Taiga. Então o guarda fica todo bobo, dizendo: um dos 7 ranks ouro do Japão. O que tipo de coisa você veio fazer aqui? Então ele diz: caso de assassinato de ontem, a testemunha e a prova estão aqui, não é? Tem algo que quero checar rapidinho. Então o Prota fica assustado, percebendo que tem 100 mil ien no seu celular. Então o Prota para e olha pra frente e diz: ah é. Então o Prota para e acaba se lembrando de todos aqueles valentões e tudo que ele passou. E diz: agora eu tô experienciando a liberdade pela primeira vez na vida. Fica olhando pro seu café e pensando: depois de eu terminar de beber isso, com certeza vou à procura de um portal. E depois de fechar ele, vou beber isso de novo, porque eu sou um jogador agora. Então, de repente, o seu irmão aparece do seu lado com uma aura ameaçadora e diz: ei, inseto de merda. E ele olha assustado, dizendo: Taiga, ele me achou, como ele chegou aqui? Não, mas que isso? Tenho que Então a mão do Taiga simplesmente vai na direção para agarrar o Prota e pega ele pela roupa e puxa ele lá pra fora, jogando ele longe, na direção de uma mãe com o neném no carrinho. E o Prota, quando olha pra trás, percebe que ela tá lá, e ele simplesmente usa a habilidade dele e para antes de chegar lá. E então ele manda aquela mãe correr com o seu neném e pensa: merda, 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 enquanto pensa que isso é o pior que pode acontecer com ele. Mas seu irmão Taiga vem puto em sua direção, dizendo: Subaru, não acredito, você virou um jogador mesmo? Então o Prata pensa: lutar contra um jogador de rank ouro mesmo sendo nível 1, e além disso, fui descoberto pelo Taiga. Então o Taiga simplesmente vai para a direção dele e diz: eu vou te matar. E o Prota, mesmo assustado, diz: mas ainda assim, eu tenho que fazer isso. Enquanto o Taiga tá exalando toda a sua aura de rank ouro, o Prota simplesmente começa a exalar o seu poder colorido. Então, o Taiga olha pra ele rindo. E o Prota pergunta pra ele: Taiga, como você sabia onde eu tava? E ele diz: descubra sozinho, enquanto larga um socão na cara do Prota. E o Prota simplesmente desvia e pensa: provavelmente foi por causa do rastreador no meu celular. Foi um erro ligar pra confirmar o pagamento. Então, o Taiga diz: bom, não faz mais diferença, né? Você vai morrer mesmo, enquanto usa sua habilidade do braço dourado. Fica muito assustado, então ele sente algo. E o Vanquish tá lá, na outra dimensão, dizendo: ei, quero uma dica pra vencer? E diz: molde de sangue é uma habilidade que transfere poder mágico pro seu próprio sangue e o manipula livremente. Mas, se você abusar dela, vai acabar esgotando. Então o Prota diz: minha prioridade é sobreviver. E é a única coisa que eu preciso pensar. Então, ele ativa sua aura de novo e aparece as características dele novamente. E do outro lado aparece as características do Taiga. E o Taiga parte para cima dele dizendo suma, enquanto lança um golpe chamado Impacto Dourado em sua direção. E ele acaba lançando esse golpe na direção do Prota e fica rindo. Mas de repente, ele percebe que o Prota foi para trás dele usando um fio. Então o Prota basicamente está imitando a habilidade daquele cara da aranha. É o que eu falei, rapaziada, o poder do sangue é muito apelão e provavelmente o Prota vai conseguir muita coisa em cima disso. Então o Prota, pensando, diz que conseguiu usar o molde de sangue assim, de algum jeito, e cai lá. Enquanto isso, o Taiga já parte pra cima dele dizendo: muito lento, verme, e lança um socão na direção do Prota, mas novamente o Prota consegue esquivar usando o poder do sangue, e o ataque do Taiga é simplesmente avassalador. E o Prota fica dizendo que foi por pouco, e pensa que se acertar ele já era. E o Taiga tá pensando: uma habilidade que dispara uma corda com a mão, que também dá pra se mover livremente e agarrar as coisas, é isso? Patético. Eu só preciso acertar uma vez e você já era. E o Prota tá lá, usando o seu sangue em volta dele. E basicamente ele faz uma fumaça de sangue em volta dele. E o Taiga fica perguntando: outra habilidade?
nem ferrando. Mas aí, simplesmente do nada, o Prota aparece atrás dele e diz: lembre o que o Vanquish te ensinou. E se lembre de todas as vezes que o Taiga fez o que fez com ele. E diz: estimule o seu ódio. E parte para dar um socão na direção do Taiga. Mas parece que esse soco não fez nem cosquinha por causa da armadura dele. E ele fica lá igual um otário gritando. E pensa: o ataque que derrotou o Sawatari nem arranha o Taiga. O Taiga simplesmente dá um golpe no peito dele e acaba cortando. E diz: acabou. Enquanto a vida do Prota acaba se esvaindo e muito sangue é pulado para fora do corpo. Mas aí, então, o Taiga simplesmente pega ele pelo cabelo e diz: você não pode mais correr. Mas aí, quando ele estava prestes a pegar, o sangue que estava no chão vira um monte de lâmina e o Taiga acaba recuando, dizendo: ele ainda está planejando algo. Então, o Prota se levanta e diz: sangue, tipo ó, se transformar em neblina. E acaba atacando os olhos do Taiga, o deixando cego. Mas aí, ele usa o molde de sangue na hora e diz: esse é o sangue mais resistente que eu posso fazer. Certeza que mesmo um pouco. Então o Taiga ri e diz: eu te disse, você não passa de lixo. Então o Prota fica sem entender nada, nem mesmo um arranhão, velocidade, poder, defesa, tudo nele tá em outro nível. Então o Taiga vai andando em sua direção e o Prota fica pensando: mesmo que eu tenha me tornado um jogador à beira da morte, não importa quantas habilidades eu use, ainda não sou mais forte que ele. Enquanto o Taiga vai andando em sua direção e o Taiga pensa: uma habilidade que transforma sangue em várias coisas com alta aplicabilidade. Vai ser difícil se ele subir de nível. Então ele pega o Prota pelo cabelo e diz: então tenho que matar ele antes que isso aconteça. E ele vai e lança-lhe um socaço no peito do Prota. E o Prota fica lá tossindo. E ele pensa: velocidade, força, defesa, nenhum deles funcionou. Mas quando o HP do Prota estava quase acabando, simplesmente o Prota usou todo o sangue dele para criar meio que uma esponja no peito dele. Algo macio e grudento. E o Taiga fica olhando e perguntando: que merda é essa? E o Prota diz: isso absorveu o impacto como a airbag. Então o Taiga fica olhando aquela porra sem entender nada na mão dele e se pergunta: que porra é essa? Não consigo soltar. Então o Prota diz: o que imaginei foi uma goma inquebrável. E então o Taiga fica muito puto dizendo: que desgraça. Então de repente várias daquelas gomas inquebráveis ficam aparecendo em sua frente. E o Prota pensa: esse é o momento crítico. O efeito do molde de sangue dura 10 segundos. Mesmo que eu tenha que usar todo o meu MP, então eu tenho que impedir o Taiga. E parte para atacar ele de várias formas. E o Taiga fica olhando e dizendo: isso tá grudando no meu corpo, eu não consigo me livrar. Essa habilidade é mais do que eu esperava. Subaru. Então Subaru acaba envolvendo ele pelo corpo e fica na frente dele. E o Taiga fica gritando: seu fudido, não pense que venceu. Então o Subaru só olha pra ele e diz: eu nem pensei em ganhar. Meu objetivo agora é sobreviver. E acho que vou conseguir. Então ele fica parado com uma pose de fodão enquanto aquele sangue cai e a aura dele fica colorida. E o Taiga fica olhando assustado pro Prota e gritando: Subaru, Subaru. Então o Prota conta e some dali. Então, quando faltava apenas um segundo para o tempo acabar, ele diz: voltou ao sangue normal. Então, tem cooldown, tenho que ir. E aí, de repente, uma bomba de fumaça aparece na frente dele. Então ele se lembra do que o Prota disse, que o objetivo era sobreviver. E acaba ficando puto, dizendo: aquele merdinha, como ele usa me fazer de idiota, não acha que pode escapar de mim, vou te caçar até o... E quando ele ia terminar de falar, ele simplesmente ouve a voz de alguém e diz: Taiga, que várzea é essa? E é aquele cara novamente na frente dele com outros malucos e diz: até o Dou e o Shikishima estão aqui. Acho que exagerei, não tenho tempo para explicar. Tenho que... Então ele é acorrentado e o cara diz: minha nossa, você foi um pouco longe demais, sabia? E ele fica dizendo: nem fudendo. Todos os 7 rank dourados estão reunidos aqui, Ariake Taiga. Estamos te restringindo. Então, vamos ouvir o que você tem a dizer. Então a cena muda pro Prota em cima de um prédio todo acabado, dizendo: ele não tá me perseguindo. Consegui escapar contra o Taiga. Não consegui nem o arranhar. Se ele me encontrar de novo, com certeza eu vou morrer. As roupas que eu acabei de comprar estão rasgadas. Minhas outras roupas estão na cafeteria. Fazer compras foi divertido. Muito divertido. Para alcançar a liberdade, tenho que lutar.
Não quero voltar àquela vida. Vou ficar. Então, o capítulo começa com uma menina em frente aos caras dizendo: eu já disse que reservei esse portal, pode checar no site. E o cara responde: bom, você parece meio fraca, então que tal nos dar esse portal, Missy? E o outro diz: quem caralhos liga pra reserva? E a menina, cerrando os punhos, diz: você disse que pareço fraca? Então parece que vocês não me conhecem. Parece que vou ter que refrescar as memórias de vocês. Então nos é mostrado quem é ela. Jogadora encoberta, Amiya Sayaka. Então a cena passa e o cara grita: que porra, você é fraca pra caralho. Que nível você é, Missy? E ela, toda machucada no chão, de joelho, diz: nível 8. Por quê? E ele fala: agora sei por que você é tão fraca. Até tô surpreso que você conseguiu sobreviver a tudo aquilo. E nos é mostrado que o nível daquela equipe é de nível 13. E ele continua: e não é surpresa que você não conseguiu me vencer. E ela se levanta novamente, entrando em posição do combate, enquanto pensa: a habilidade desse cara é muito incompatível comigo. E o outro já bate no portão e diz: ei, Missy, por que você não deixa esse portal pra gente, hein? Depois de tudo, esse mundo é sobre a sobrevivência dos mais fortes, não é? Então, enquanto ele emana uma aura prateada, ela emana uma aura de bronze e diz: sobrevivência dos mais fortes? Eu já sei disso. Então aparecem umas lembranças na cabeça dela de umas pessoas dizendo que ela não tem talento pra ela sair da equipe. E ela diz: e é por isso que eu não posso perder pra vocês. E o cara só aponta a mão pra ela e fala: que saco, vai dormir logo. E ela pensando: merda, que merda, porra. Então o nosso prota aparece ali com a roupa toda rasgada, dizendo: com licença, vocês estão decidindo quem vai entrar no portal baseado na sobrevivência do mais forte? Então todos eles olham pro prota sem entender nada e ele continua: posso participar também? E todo mundo fica tipo: quem? Então o maluco já chega todo hostil, dizendo: de onde caralhos você veio? Então, quando ele vai botar a mão no ombro do prota, o prota joga uma gota de sangue no chão e fala: molde de sangue. E aquele bagulho vai no pé do nosso figurante e logo em seguida vai na cabeça dele, fazendo ele cair no chão. E ele diz: com licença, mas preciso ficar forte o mais rápido possível. Então todos eles gritam: seu desgraçado, que nível você é? E ele fala: sou nível 1. E todo mundo fica tipo: não minta pra gente. E o outro pensando: ele tem uma habilidade de longa distância que derrubou o oponente por pura sorte. Se ele for mesmo nível 1, posso amassar ele pela diferença em nossos atributos. Então ele grita: cerquem ele. E o prota entra em posição de combate. Quando o primeiro vai dar um golpe nele, o prota só lança o socão e o cara cai todo fudido no chão. E todo mundo fica sem entender nada. Enquanto o prota tá enfiando a porrada em todo mundo, ele diz: sei que tô lutando contra jogadores, mas esses caras são mais lentos do que aqueles dois. E acerta um murro muito certeiro na cara do outro. E ele pensa: quem caralhos é esse cara? E ele é só nível 1? Então aquele outro que parece ser o líder da gangue aponta pra ele e uma pistola aparece. E ele diz: habilidade rajada Hexa. E um monte de tiro é disparado em direção ao prota, mas aparece um monte de moldes de sangue em volta dele. E o cara fica sem entender nada, se perguntando se é escudo. Mas antes dele terminar, já vem um socão no meio da cara dele. E ele cai no chão todo estrupiado. E a menina fica olhando assustada, perguntando: quem diabos é esse cara? Ele acabou de derrotar todos com um ataque. Então o prota pensa: minhas roupas sujaram de novo. E a menina continua: se ele for mesmo nível 1, então o nível de habilidade dele é alto. Ele com certeza não é um cobre nem prata. Ele é um ouro. E então ela vê que ele tá tirando a roupa dos caras e fica sem entender nada, deixando ele sem roupa lá, e pega o casaco e diz: coube direitinho. E ela fica sem entender nada e fala: ele acabou de roubar as roupas daquele cara. E o prota só olha pra trás, dá um sorrisinho e abre o portão e entra lá. E a menina fica de joelho sem entender nada e ela dá um grito: o quê? Mas aí a cena já muda e o prota tá lá dentro do portal e aparece o sistema dizendo sobre o lugar e a dificuldade. E o prota diz: então é assim que é dentro do portal. Devia ser um lugar cheio de monstros de submundo, mas que bela vista. Então, de repente, ele é jogado pra frente. E é aquela menina arrombando o portão e gritando: espera um maldito segundo. E o prota, sem entender nada, pergunta o quê? E ela fala: ainda bem que não trancou ainda. E aí ela tranca o portal e aparece a mensagem do sistema: confirmação de tranca. Jogadores não podem sair até o boss ser derrotado. E ela fala:
Mesmo se eles acordarem, não vão conseguir entrar. E o Prota fica sem entender nada e pergunta: eu não ganhei esse portal de forma justa? E a menina grita: isso não é verdade, eu reservei esse portal pra mim, mas aqueles caras estavam me roubando. Então nos é explicado que os portais descobertos são dedicados no site e os jogadores podem reservar o direito de concluir. Então o Prota só diz: entendi, nunca terminaríamos de concluir os portais se alguém o fizesse sozinho. Então o Prota pede 1000 desculpas e fala que é a primeira vez dele no portal. E fala: bom, veja, eu, por um motivo, tenho que subir de nível rápido, então talvez você possa deixar eu te acompanhar. E a menina pensa: se é a primeira vez dele entrando no portal, então acho que ele é nível 1 mesmo. E diz: claro. E o Prota fica assim todo bobo, falando sério. E ela diz: bem, você me ajudou antes, então, além disso, sei como é querer ficar mais forte. Então o Prota fica tudo animado e fala: muito obrigado. E ela diz logo: mas a troca por dinheiro das estrelas vamos dividir 70-30, pode ser? E o Prota só diz claro, e ela estende a mão pra ele e diz: sou a Mamiya Sayaka, prazer em te conhecer. E o Prota vai cumprimentar ela e diz: sou Ari. E de repente ele se lembra: verdade, eu esqueci que fui acusado de assassinar um jogador. Ah, aquilo, nome. Meu nome é Vanquish, prazer em te conhecer. Então ela pensa: o estrangeiro, beleza, bora começar. Então o Prota fica olhando algo e vê que é uma pedra. E diz: senhorita Mamiya, e já vai logo ativar a habilidade dele. Mas ela só dá um socão na pedra e fala: acho que falei muito, eles estão vindo. E de repente uma horda de monstros aparece na frente dele. E ela fala: um monte de goblins e kobolds, deixe comigo. E vai pra cima de todos eles com o seu poder. Então nos é dito: como os jogadores lutam com criaturas do submundo, força aumentada da habilidade de jogador, reflexos que superam limites biológicos. E no topo disso tudo, a habilidade. Então a menina, esmerilhando todo mundo, diz: vou te ver nos seus olhos, enquanto dá um socaço na cara de um goblin. E o Prota tá lá todo impressionado vendo ela lutar e derrotando todo mundo. Então o Prota pensa: ela derrotou todos com um ataque, que forte. E ela já fala: o que você acha? Minha habilidade atordou o oponente que acerto, sem exceções. Se chama Abismo Instantâneo. É incompatível com habilidades de longo alcance, mas no mano a mano eu dou aula. Mas aí, de repente, todos os monstros estão lá na frente de novo. E o Prota fica pensando: eles ainda não foram derrotados? Então ela começa a gritar, pedindo ajuda pro Prota. E o Prota fica tipo: ué, e nos é dito que ele levou a sério, deixa comigo, e não deu nenhum passo. Então ela diz: ele tá tão longe, ah não, vou morrer. Então o Prota, pensando, diz: entendo, então o cooldown é igual ao molde do sangue. Longa distância, vários inimigos, a Mamiya tá ali. Então não posso usar lâminas voadoras, então vou fazer isso. Molde de sangue. Então o Prota lança um monte de ataque de sangue no pescoço das criaturas, prendendo todas elas umas por uma e apertando. E a menina fica sem entender nada. O quê? O que é isso? Então o Prota, segurando todos eles, dá-lhe um puxadão, levando todo mundo pra longe dali. E ela fica sem entender nada, se questionando quem é esse cara. E então, quando todos eles caem, tá todos eles mortos no chão. E o Prota só olha pra ela com um sorriso e diz: pronto. Então aparece várias mensagens pro Prota: você subiu de nível, agora você está no nível 4. A habilidade molde de sangue atingiu o nível 2. E o Prota diz: os ferimentos que recebi de Taiga foram curados. A força aumentou, HP/MP totalmente recuperados. Então é assim que me sinto ao subir de nível. Todo animado, diz o Prota. E a menina vem correndo gritando o nome dele: Vanquish. E ele diz: senhorita Mamiya. E ela pensa: ele derrotou todos de uma vez. O que esse cara é? Então o Prota, todo animado, fala: senhorita Mamiya, que habilidade incrível você tem. E ela, sem entender nada, diz: não era eu quem deveria estar dizendo isso pra você? E o Prota fica tipo: mas sinto falta da habilidade da Mamiya. Você atordou os oponentes que atinge sem falhar, certo? Ela diz: bem, só contra um oponente com uma diferença de nível de 3 ou menos por 3 segundos. E o Prota diz: então você não se torna invencível se usar a habilidade a cada 3 segundos em um V1. E ela fica olhando. E de repente ela pensa: isso é verdade. E o Prota aponta pro lado e diz: por exemplo, como naquele terreno ou algo parecido, tem um inimigo. Então a menina fica toda animada e grita: espere aqui por um momento. E ela vai na direção do Goblin e usa sua habilidade vazio instantâneo. Acerte o primeiro e depois o atordoe. Então ela conta: 1, 2,
3. E no terceiro, ela dá o segundo golpe, derrubando o Goblin. E ela pensa, agora só preciso bater nele sem parar. E começa a esmerilhar o Goblin na porrada. E finalmente aparece a mensagem do sistema: você derrotou um Goblin de nível 6. E ela fica toda animada, dizendo: isso é tão divertido, eu posso me divertir tanto assim. Certo, continue vindo em minha direção. Então o Prota de longe observando diz: ótimo, a senhorita Mamiya parece estar bem agora. Eu tenho que ir. Então a cena muda e a menina tá lá derrotando todos aqueles monstros, até que ela percebe, o chefe apareceu. E ela grita se virando: ei, Vanquish, o chefe tem... Mas aí, quando ela olha, simplesmente tá lá, o Vanquish na frente do chefão. E ele diz: senhorita Mamiya, vou deixar os outros pra você. Eu vou lutar contra este aqui. Então, o Prota olha pra frente, encara o Goblin e o lobo. E de repente uma super explosão acontece. E a menina fica olhando assustada, mas os dois simplesmente pularam pro ar e vão começar o embate. E uma luta muito braba começa a acontecer, uma troca de golpes muito interessante. Então o Goblin já vai atirar no Prota na truculência, rapaziada. Então aparece a mensagem do sistema: detectação de ativação de habilidade. E o Prota pensa: uma habilidade? Mas aí, aquela flecha não era só uma, rapaziada, ela virou várias flechas e foi tudo na direção do Prota. Mas ele só se cerca no molde de sangue e não é atingido por nenhuma delas. Mas, quando a bolha de sangue explode, ele tá caindo pro chão e pensa: que forte, se o molde de sangue não fosse de nível 2, eu teria morrido. Um arqueiro da cavalaria de classe prata com habilidades poderosas. Então, esse é o chefe. Então a menina olhando, grita o nome dele: Vanquish, que luta incrível. Não posso nem entrar pra ajudar. Minhas habilidades são inúteis porque a diferença de nível é muito alta. Mas aí, ela distraída, o lobo vem atacar ela por trás, mas ela só dá um socão na cara dele. Então, ela diz: tenho que lidar com eles primeiro. Tá lá o Prota, todo B10, usando o molde de sangue pra atacar aquele cara. E ele lança um golpe sinistro de sangue e várias lanças de sangue vão na direção dele, mas ele só pula e desvia e o Goblin novamente manda um monte de flecha e o Prota usa o sangue pra bloquear. Então, mandando os golpes de novo, segue repetitivo nisso e ele pensa: não deu certo. O Kobold grande pode se aproximar e se esquivar com alta mobilidade. E o chefe Goblin, com sua habilidade com o arco, está encarregado dos ataques de longo alcance. Não consigo encontrar uma brecha, e nem mesmo amarrar eles com uma corda de sangue. Então, novamente aparece a mensagem do sistema: detectação de ativação de habilidade. E ele pensa de novo: o escudo. Então o Goblin usa habilidade, perfuração, nível 3. E manda-lhe uma flechada muito sinistra na direção do Prota, rapaziada, que atravessa ele e deixa um buraco no Prota, que sai muito sangue. E ele fica sentindo dor enquanto pensa: uma segunda habilidade, meu escudo de sangue é inútil. Seu poder de penetração é muito alto. Esse chefe, aquela chuva de flecha, era uma isca. Eu caí na armadilha deles. Droga, o que eu faço? Então, o Goblin se prepara para lançar mais uns golpes, mas aí de repente a menina vem dando um socaço na direção do lobo. E o Prota grita: senhorita Mamiya, e ela usa sua habilidade do vazio instantâneo. E ele pensa: essa habilidade não deveria ser eficaz apenas contra o oponente com uma diferença de 3 níveis. E o lobo cai no chão duro e ele pensa: funcionou? Como? Então, quando ele olha para o lado, os inimigos na passagem eles foram eliminados. E ela diz: meu nível aumentou. E aparece o Kobold grande derrotado. E depois do cooldown, ela bate mais nele pra deixar ele apagado. Mas aí tem um outro inimigo lá, né, rapaziada? O Goblin já pula pro alto e se prepara pra atacar eles. E a menina grita: Vanquish, vou deixar essa pra você. E ele diz: senhorita Mamiya, obrigado, enquanto levanta, envoltando seu corpo de sangue novamente. Então, ele faz um laço de sangue na direção do Kobold, pega ele e diz: transforme o sangue em borracha. Então ele usa o Kobold de trampolim e vai na direção do Goblin e pensa: depois volte para a corda. Então ele puxa a corda e termina de derrotar o Kobold de nível 12 e aparece novamente a mensagem do sistema: agora você está no nível 6. Então novamente o HP e a mana foram totalmente recuperados. Deu um golpe forte de perto. É isso mesmo, como a habilidade do Taiga: molde de sangue, derivação,
punho de sangue, fazendo seu braço ficar igual a habilidade do Taiga. Então, o Goblin lança uma flechada na direção do Prota, mas ele simplesmente dá um soco na flecha que vai atravessando a flecha até aquele Goblin e acerta um socaço no peito dele, fazendo ele cuspir sangue azul. O Goblin é derrotado e o Prota fica lá, até que a mensagem chega do sistema: chefe, você derrotou o chefe Goblin level 17. Você subiu de nível. E a menina fica olhando. Vanquish, você venceu. E o Prota todo B10 só olha pra trás e faz o sinalzinho do 2. O vídeo tá chegando ao final. Rapaziada, ontem eu tentei lançar vídeo, mas infelizmente devido a alguns problemas da minha vida pessoal eu não consegui. Mas eu tô na meta aí de lançar pelo menos um vídeo por dia aqui no canal e deixar um dia reservado aí pra uma obra nova, enquanto eu continuo as obras novas, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Tô com conteúdo também lá na rede vizinha, tô postando bastante lá. Inclusive, vou deixar no comentário o link das minhas redes sociais e tal, se você quiser acompanhar e dar uma força pro canal. Tô pensando em postar conteúdos exclusivos, fazer live lendo mangás junto com vocês, mas enfim, é isso, tamo junto, se inscreve aí, deixa seu like e valeu!